muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tainan Franco na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, um convidado interessante, uma conversa aí para te fazer companhia na próxima hora. Lembrando que todas as conversas que rolam aqui, né, pela Rádio Difusora também estão lá no YouTube para você ver a carinha do nosso convidado, da nossa convidada, e também no Spotify para te fazer companhia quando você estiver no carro, no ônibus, no trabalho. Põe o fone de ouvido e escuta o papo, que eu garanto que vai ser uma conversa de primeira aqui, porque hoje estou com o Thiago Bianchi comigo. Ele, produtor, músico, apresentador, porque também é radialista, né? Tá lá com um programinha de rock, filosofia, enfim, o cara joga em todas as frentes aí. E a gente vai bater um papo com ele hoje sobre karma. Que karma, gente? Vocês já vão saber que karma que a gente está falando. Sobre xamã, sobre noturno. Enfim, o papo hoje vai ser de vida, de música e de tudo que ele quiser falar aqui pra gente. Bem-vindo, Thiago, tudo bem? Muito obrigado por me receber aqui na Rádio Difusora, no programa Francamente. Tainan, você é demais. A gente estava falando aqui no backstage, já vou abrir aqui contando para todo mundo que a minha mãe mora aqui, quer dizer, aí, em Jundiaí, né? E eu vou muito para aí. É uma terra que acabei pegando um amor de família, assim, né? Passeio muito por aí e tal. Então, me sinto em casa. Bom, é bom saber, eu falei para ele, é bom saber, nesse momento a gente não está podendo se encontrar, né? A gente não está podendo abraçar as pessoas, né? Ficar ali presencialmente, mas assim que puder, ele já está convocado, intimado, na próxima visita aqui, ir ele... Eu passo aí toda hora. Vou tomar um café aí toda semana. Você vai querer que eu passe menos aí, na verdade. Gente, então já está combinado aqui que ele fará parte do quadro fixo do Francamente toda semana. Já é fixo. Já fixa. Ele falou da mãe dele, eu só queria puxar esse gancho, que a mãe dele, Mariodete, cantora, diva da música, né? Uma grande cantora de MPB, da época das grandes divas, né? Não se faz mais divas como antigamente, talvez, ou não sei, mas tinha um glamour, tinha uma coisa, né, em volta, assim. E a mãe dele foi um dos nomes mais importantes da música, da MPB, enfim. Tem ali até um link que tem com o Caetano Veloso, uma música que ela cantou no festival, tem toda uma história, né? Ela lançou Caetano Veloso, lançou né? Caetano Veloso. Olha que coisa importante. Ela ganhou a maioria dos festivais que ela participou, né? Ela era um fenômeno, como dizem, né? E muito... ela é realmente... a gente fala, você falou diva, né? Até uma coisa curiosa, eu conto aqui nas minhas entrevistas, não sempre, mas vou aproveitar para entrar nesse assunto, que eu acho que diva não é só aquela toda poderosa que entra né, fazendo aquela pose de poderosa, mas eu acho que tem que ter propriedade para ser chamada de poderosa, né? E aí é o seguinte, ela me criou no gogó, né? Então ela não tinha, ela cantava em boates, em clubes, em venues e tal, e não tinha, cara, não tinha tempo ruim, não tinha resfriado, não tinha, como diz os Racionais, feliz aniversário, Páscoa ou Natal. E se ela quisesse que eu estudasse, que eu comesse, ela tinha que cantar todo dia. E eu nunca vi minha mãe gripada, nunca vi ela sem voz num show, ou hoje eu não vou porque eu tô mal, nunca vi. Isso para mim na música é ser diva, porque é o verdadeiro poder, entendeu? E chegar lá todo dia e entregar um show de qualidade, um show inspirado, um show emocionante que ponha todo mundo para dançar, para se emocionar, para sentir que o seu dinheiro foi bem gasto ali, né? Sim. Então você abriu o programa muito bem, eu acho, porque você tocou numa palavra que hoje em dia ficou muito corriqueiro, assim, todo mundo é diva. Na verdade, perdeu o sentido do que é uma diva de verdade. Então, eu digo com propriedade, minha mãe era uma diva, né? Ela se aposentou em Jundiaí, né? Só pesca. Ela fez direito depois, mas ela realmente viveu muita coisa e, assim,
com tudo que eu fiz e faço na minha vida, tudo que eu conto para ela, ela sempre fala, aquela vez eu fiz uma coisa assim, quando eu estava na África, tipo, sempre com uma história que você fala, nossa, não importa o que eu faça, ela já fez tudo, tipo, de cabeça para baixo, dos jeitos. Quando eu estava acima de um elefante, cantando na Tailândia, sabe aquelas coisas assim que você fala, meu, né? E aí, então, assim, é uma emoção muito grande ter uma mãe que tem uma história tão rica e tão poderosa, assim, né? Uma mãe de E luta, até... né, na verdade, né? Uma artista de luta, né? De dia a Exato, dia, de estar todo dia trabalhando. Uhum. Porque antigamente era muito diferente do que se tem hoje, né? Antigamente a avó segurava, hoje você tem um monte de botão que você aperta, a mulher vai lá e canta na televisão, e à noite Exatamente. tá, no outro dia tá na balada, na manhã seguinte vai cantar, enfim. Antigamente não era assim, né? Você tinha que Não, não realmente era. preservar a voz, você tinha que E realmente se não é só isso. preservar para entregar um Não é, espetáculo, né? não é só no espetáculo. Na hora de gravar também, você Sim, precisava entregar um take inteiro. Você sim. tinha que cantar aquele take, pelo menos o mais próximo do inteiro, porque antigamente era na fita. Então a emenda, que a gente chama, né, que é emendar as palavras que você não cantou tão bem, né, as frases, era muito difícil você colocar no ponto certinho que dava para emendar. Então, os artistas antigamente, por isso que fala que não se faz mais artistas como antigamente, tem uma verdade intrínseca nisso, né? Porque, infelizmente, com o advento não da internet, mas com o advento do Pro Tools, né, entre aspas, Uhum. que representa essa diversidade aí de equipamentos de DAW, né, que é uma Digital Analog Workstation, que é onde as pessoas gravam e tal. Então, lá dentro do computador é muito fácil, é um universo que você faz o que quer, com a voz, com a bateria, com os instrumentos. Então, a banda não precisa necessariamente tocar pra caralho, ou tocar, ser fodida para chegar lá e arrebentar. Antigamente, não. Você tinha que ter uma galera boa, que chegar lá, entregasse um negócio de cabo a rabo, bom pra caralho, senão não passava. Por isso que tinha tantos músicos de aluguel, né, que eles chamam. Sim. Então, muitas bandas... Estava até vendo o filme do Tim Maia ontem, né, e tem bem essa história aí dos caras que o acompanhavam e ele não largava os caras Que eram porque os era músicos muito de difícil. baile, né? Chamava músico de Isso, baile, que é o cara que músico de tocava baile. 6 horas seguidas ali, tocava um repertório É. super amplo, né? E os E, caras e, tocavam quando pra você, caramba. e quando você tinha uma galera que fazia isso bem, você não queria largar porque é a garantia de que você teria um puta playback, né? Um puta show Sim. para um crooner, né? Que antigamente se chamava de crooner, poder cantar e se deleitar e poder enveredar pelas avenidas da música da forma tendo a sua arte em sua forma mais de fino trato, por assim dizer, né? Só com grandes músicos e com grandes bandas. Meu pai era baterista, né? Ele é baterista ainda, na verdade, e foi assim que ele conheceu, que eles se conheceram. Ele era músico dela e um daqueles tradicionais casos que o batera pegou a vocal, né? Entendi. E cá estou. E aí, então é isso. Então, assim, só. Bom, acho que essa foi a maior introdução que você já teve no seu programa. E desculpa aí Não, já ter falado. começamos aqui com o papo, não tem essa, eu quero te ouvir, né? A gente tem que te conhecer, assim, e saber todas as... traçar essa linha do tempo, que eu acho super importante, porque você veio aí de um lugar muito artístico, né? De uma mãe, uma diva, Uhum. outros tempos da música e tal. É, é. E você acompanhou muito sua mãe também. Eu acho que eu li uma entrevista sua Sim, dizendo sim, que você tinha uma babá, né? Graça, era sim. isso? Graça, graça. Ela tá viva ainda, não mora mais comigo, mas está viva. É uma história muito interessante. Pô, legal você tocar nesse assunto. É, aconteceram, assim, tem acho que duas coisas assim que vale a pena falar sobre isso. É, uma que tinha essa minha babá, que era a Graça, ela tinha metade do rosto deformado e por uma doença que é bem rara, assim. Então, logo cedo eu aprendi muito bem sobre... E ela é preta, né? Uhum. Então, além de ter um rosto agressivo aos olhos, né? Ela também tinha a situação da raça, que Recorte racial antigamente ainda também. era pior ainda. Então, assim, eu aprendi muito cedo que é preconceito na pele, era como se fosse comigo, porque
imagina só, eu via, sentia aquilo, minha mãe me deixava com ela ali no camarim ou no carro, às vezes, porque não deixavam ela entrar nos lugares. Então, tinha muitos lugares que a minha mãe ia cantar e não deixava ela entrar e eu tinha que ficar no carro porque os caras falavam, meu, desculpa, se você insistir, a gente não vai poder te contratar, sabe? Então, e ela tinha que ganhar a grana, então, muitas vezes a gente ficava no carro. Então, assim, tiveram duas situações que eu pude perceber na minha vida que me completaram enquanto homem, assim, né, bem cedo. Uma delas é essa situação terrível que a gente tem de preconceito, e não só do preconceito da raça, né, tipo, por ela ser preta e tal, mas por o preconceito com pessoas com algum tipo de deficiência, né, meu? Hoje em dia, graças ao Cosmos que as pessoas estão se mobilizando, e muitas vezes elas falam que é mimimi, né? Virou uma onda de falar que é mimimi. Sim. Vamos ser sinceros, muitas vezes é mimimi, mas muitas vezes não, no core, né? No centro do problema, assim, existe um problema, né? Sim. Endêmico, assim, na sociedade de preconceito. Quem fala que não é porque não sofreu isso na pele, né? E aí tá o cabeludinho rosa falando sobre preconceito, né? Mas é que eu vivi isso muito intensamente na minha vida com a Graça. É uma coisa assim, ela estava comigo até outro dia. Ela se mudou faz 3 anos aqui da minha casa. Depois que minha mãe foi para Jundiaí, ela veio para cá comigo, para Vargem Grande, onde eu moro aqui, e continuou criando o meu filho, né, ajudando e tudo mais. Ela é minha segunda mãe, né? Então assim, senti isso assim desde criança. Então é um lado que me ajudou muito a ter um certo tem um certo tipo de atitude com relação a isso dentro da música. Então, assim, eu me preocupo sim com inclusão, sabe? Tipo, eu quero que todo mundo fique feliz. Eu fico preocupado em show, se tem cadeirante, se tem crianças com algum tipo de deficiência. Peço sempre para as pessoas virem para toda a produção, para ter um espaço ali para aquele pessoal, sempre preocupado também em dar produtos da banda para esse pessoal, para eles ganharem presentes, se sentirem queridos, se sentirem incluídos, né? Porque muitas vezes é esse lance de a inclusão que as pessoas simplesmente não prestam atenção porque essas pessoas são excluídas, né? Então, você tem que realmente fazer sim um carinho. Porque aí a gente está passando por uma espécie de adolescência, assim, uma espécie de adolescência social, de saber como lidar com essas coisas, e às vezes eu ouço falar assim, não, mas se você trata diferente, ela se sente diferente. Eu acho que isso, assim, eu não sou do tipo que retalha as opiniões alheias, mas eu sou de um ponto de vista que não é tratar diferente, mas eu dou um carinho especial, sim, porque ela tem uma vida mais difícil do que a sua, pode ter certeza, essa pessoa, né? Então, qualquer tipo de atitude que você tenha, qualquer detalhinho, você pode fazer o dia dela. É igual você, quando está com algum problema, está tendo um dia horrível, e alguém para simplesmente para você atravessar. Você fala aí, ó, tá vendo? No dia não tá tão ruim. Mas é então, preciso assim, saber olhar essas coisas, né? É preciso olhar esses presentes do dia também com carinho e aceitá-los, né? Não é só receber. Exatamente, porque também tem aquele lado que as pessoas às vezes não sabem receber esse presente e acha que você está tratando diferente, você acaba passando por preconceituoso, tentando ser legal, sabe? Tipo, e não tentando ser legal porque é legal, mas tentando ser legal porque eu acho que você tem que fazer os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Isso não é só bíblico, nem religioso, filosófico. Isso é a lei da vida, cara. A gente quer se sentir bem e a gente tem que fazer o bem, cara. Entende? Então, você não precisa de religião para fazer o bem, né? Você não precisa estar ligado a uma religião isso é uma para fazer coisa. o bem. Cara, por isso que meu programa chama Bom Dia com Rock Filosofia, porque eu amo esse tipo de papo e a gente, cuidado, hein, se a gente vai se perder. Mas eu acho que é importante, assim, falar sobre essas coisas, porque não tem que ter vergonha de entender como agir, cara. Se você quer melhorar, se você tá querendo ser alguém melhor na sua vida, se você tá querendo uma sociedade melhor, tem que começar por você e, porra, que você tente ser melhor. Mesmo que alguém te diga, olha, cara, a gente não gosta de ser tratado dessa forma e tal. Também
é importante falar sobre o assunto. Isso é uma Sim. coisa que, com o que a gente está passando agora, com esse governo que está deixando todo mundo louco porque o governo, eu não sou muito de falar de política e tal, mas assim, o que eu estou achando desse governo é que quando ele entrou, o Bolsonaro entrou, ele era muito poucas palavras e todo mundo achava bonito, que tinha que resolver, a esquerda, né, o PT e tal, eles prepararam esse terreno para o cara chegar. E só vou entrar nesse um pequeno apêndice de política, não fica tranquilo, não quero falar sobre isso. Tranquilo. Mas assim, só para dizer que tipo assim, certas coisas que agora está saindo da pauta de se falar sobre, é como se tipo assim, não, cara, agora com esse governo a gente não quer falar sobre isso, quando tem que se falar sobre isso. Porque não importa que época a gente está vivendo, é um governo que não é só para um ou outro, é para todos. Sim. Afeta Né? a vida de todos, né? Inclusive para os que não estão incluídos nessa sociedade da forma, uma porra de uma rampa para uma acessibilidade de cadeira de rodas tem que ter. Cara, isso não é uma exclusividade do Brasil. Eu viajo o mundo inteiro com as minhas bandas e tal. Eu fui tocar em Veneza uma vez e a gente eu levei meu filho para passear, que toda vez que a gente vai para algum lugar legal, eu tento levar minha mulher e meu filho. E a gente foi passear em Veneza. Cara, não tem uma rampa de acesso. Em Veneza. Veneza é o lugar mais visitado do planeta Terra. Deve estar lá entre os 10 lugares mais visitados. E não tem uma porra de um acesso para uma rampa, sabe, para um cadeirante. Então isso não é exclusivo do Brasil. Isso é exclusivo do ser humano. Sim. O ser humano se preocupa com o seu umbigo. Foda-se você que eu ando, então foda-se. Então, o cara que está com carrinho... Então, assim, eu não estou convidando aqui para as pessoas falarem sobre isso, porque o Bolsonaro não é uma crítica ao governo, eu só não quero, aí volta, tudo isso fecha parênteses, para dizer que a gente estava falando sobre a inclusão por causa da minha doce graça que me criou. Né? Então, assim, esse lance dessa inclusão social, de conversar sobre o assunto, de ter que, sim, obrigar as pessoas a lidar com uma determinada parte da sociedade que está ali e precisa fazer uso dessa sociedade. Sim. E puta que pariu, você não pode entrar, tadinho, porque você não vai ficar com nojinho. Aí vem o papo que o próprio Bolsonaro acena para esse tipo de papo de meias palavras, tipo, que eu posso fazer esse jogo também. Vai ficar com nojinho, que ela tem o rosto defeituoso, não vai conseguir comer, vai tomar no seu cu, meu. Entendeu? Isso é uma coisa que, para mim, desculpa perder a estribeira, mas quando eu começo a pensar, eu fico bravo, tá ligado? Tipo, eu acho que é uma questão de as pessoas precisam entender que não são só elas que vivem na sociedade, né? Sim. Isso é muito importante. Que a gente não está sozinho no mundo, inclusive. Não está sozinho no mundo. Todos parte de um todo aí. Exatamente, nós somos uma tribo, uma família, e você não pode viver sua vida só porque é do jeito que você acha e foda-se do resto. Eu estou falando bastante palavrão aqui, não sei se depois vocês põem uns markers aí, desculpa. Bom, aí isso é um assunto, né? E o outro assunto que eu vivi muito com a minha mãe, que me deu um aspecto muito positivo sobre a música e tal, foi que eu fui criado com ela vendendo merchandise da minha mãe. Então, com 7, 8 anos de idade, ela, enquanto cantava, eu ficava nas mesas vendendo CD, fitinha, rosa, às vezes uma echarpe dela autografada, fotos, né, um booking, alguma coisa autografada dela e tal. Então, eu tive muito cedo uma experiência muito importante com a música sob o ponto de vista do show business em seu caráter mais de raiz, né? Genuíno mesmo, né? Genuíno, mais central, de tipo, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo da minha cabeça aqui, né? Tipo, a gente ia tocar num lugar e a gente chegava lá e a gente, né? Minha mãe ia cantar no lugar, a gente observava, sempre dava aquela olhada da coxia e dava uma olhada e fazia aquela leitura se tinha muitos casais, por exemplo. Se tinha muitos casais, aí a gente automaticamente já mexia no set list dela para que ela cantasse mais baladas, porque a partir do momento que tivessem mais baladas, os casais ficam mais aconchegados, se pegam mais, fica mais intimista e eles gastavam mais
com Para que merchandise. algoritmo, minha gente? Para que algoritmo? É preciso sensibilidade e intuição, né? Exatamente, era uma leitura, era o... Cara, exatamente, olha que boa sacada, vou usar essa, hein? Pô, depois falar que é da Tainã. Ó, a Tainã mandou uma muito boa. Era o primeiro algoritmo que você tinha de venda, assim, porque a gente fazia uma espécie de detalhava o cliente rapidinho ali para saber, assim, e na verdade o show da minha mãe era uma espécie de jukebox, ela tava ali para entreter, cantava muitos covers, que eles chamam, na época dela chamavam de versões, os jovens chamam de cover. Então ela cantava lá os covers, as versões e tal. E aí quando tinha, por exemplo, essa história dos casais, ela começava a rolar a balada, e eu sempre esperava, tipo, quarta, quinta música para começar a vender, porque tinha que esperar também a galera beber. Porque, né? Afinal, bebo, fico rico, Fico né? rico, Isso eu não estou emocionado, quero aqui fazer um é agrado para quem está comigo. exatamente, não muda, isso não mudou e nunca mudará. E aí eu chegava nas mesas, então eu já fazia todo um mindset de como vender aquilo, por que vender, e dependendo da música que estava tocando, o que vender. E isso me deu uma ligação muito forte com o showbiz, né, que a gente estava falando aqui do core, né, da própria, do centro, né, o epicentro da caralha, e também do lance de refrões, né? Tipo, que você tinha ali o refrão que ela mandava na venda de merchandise. Então, tipo, às vezes, quando eu queria vender mais, por exemplo, eu queria vender mais produtos dela, tipo E-Sharp, essas coisas assim, isso acontecia nas músicas que eram mais para cima, porque os caras levantavam para dançar, isso geralmente mais pro fim do show, e os caras ficavam felizes e tal, então eu queria pegar uma E-Sharp para ficar fazendo assim, tipo formatura, aquelas coisas, sabe? Então eu chegava já, tipo assim, eu vi que eu chegava já com a minha cestinha lá, e assim, aprendi isso, se eu queria comer tudo bem, que ela já, né, mas assim, por exemplo, eu queria um brinquedo, saiu, você não é do meu tempo, acho, mas assim, saiu o Colossus, o Pegasus, o Maximus, né, os brinquedos da minha época, se eu queria esse brinquedo, ela falava, depende só de você, vamos vender bastante Colocava hoje, então assim, meta na noite ali, vamos vender. vamos vender. Desde Bem pequeno, demais. assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Então, mais uma vez, né? Tipo, são duas facetas. Você tocou em dois assuntos assim que marcaram muito a minha infância na música, né? Um Eu pela perguntei questão. justamente porque eu acho que essa vivência, né, toda essa história, você é músico porque a sua mãe era da música, seu pai, enfim. Mas tem Uhum. o caráter é forjado num outro momento, né? Quando você pensa em Cara, as pessoas nem artista, imaginam, você pensa no palco, você pensa, quero ser um rockstar. Você olhava sua mãe, quero ser um rockstar quando crescer, né? Eu acho que tem uma Cara, eu coisa tão nunca mais tive esse. profunda, isso, quero É, saber isso de você. eu Existe uma coisa simplesmente mais profunda que isso, né? eu nunca, na verdade, pensei no glamour, sabe? Tipo, naquela coisa. Ela era, bom, loira dos olhos verdes, né? E, tipo, cantando pra caralho. Claro que chovia homem, mas eu fazia daquilo um ganha-pão. Sim. Assim, pós-show, eu ajudava a organizar o pessoal no camarim. Os caras que estavam mais louco babando eram os caras que eu mais empurrava o produto. Eu não tinha pena, não, meu. Tipo, se o cara queria, quanto mais ele ficava louco babando na minha mãe, mais eu fazia ele comprar coisas da minha mãe. E isso, assim, não por uma forma de retaliação. Claro, existe, né? Criança, ciúmes e tal, Uhum. tudo bem. Mas eu pensava no business da coisa, assim, sabe? E isso eu não tinha aquela ideia de ser cantor. Nunca me passou isso pela cabeça. Isso é muito Olha. engraçado. O que aconteceu, assim que eu acho que aonde eu fui mordido, né, pelo bichinho do palco, foi numa vez que ela me chamou para cantar La Bamba, que é uma música que eu adorava, né? E aí eu tava todo vestidinho de puta, tem até um vídeo disso, uma foto. Eu tinha uns 7 anos, eu ia todo vestido a caráter, né? De fraque branco com gravata borboleta vermelha. Era o menino da flor. Sabe aquele menino da flor? Não sei Sei, se existe ainda hoje em dia isso. tem, Não sei tem. se existe, da minha época, né? Na minha Da época, minha época. quando o Então, conjunto assim, tocava, tinha o Menino da Flor. Que era tinha o menino, conjunto, não era banda. o conjuntinho tava tocando, tinha o menino da flor. E aí eu cheguei um dia, ela
me chamou para cantar La Bamba. Ó, você estava cantando em casa, canta aqui agora pro pessoal e tal. E foi um arregaço, assim. Eu subi, a galera ficou muito feliz que o filho da cantora estava cantando com ela e tudo mais. Aí, aquele dia, eu vendi pra caralho, vendi tudo. E eu falei, meu, é isso, cara. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero fazer o musical business mesmo. Não é só Sim. música por fazer dinheiro, né? Que não era... porque a emoção é sempre a emoção, né? Você não sobe no palco, você não está em cima do palco, ao meu ver, um artista de verdade não sobe no palco sem emoção, sem estar totalmente entregue, né? E sem você estar totalmente entregue, você também não toca, ou seja, uma sinergia, né, que acontece ali, uma troca de energia que quanto mais você se doa, mais o público sente que ele está envolvido com você, aquela energia ela se recicla, volta para você e você faz um show daqueles que a gente chama de shows inesquecíveis, onde rola uma energia que aquela casa estava enfeitiçada por aquele artista. E aí o que acontece? Você consegue não só voltar a ser contratado de novo, o dono da casa fica feliz, e também você vende bastante merchandising. Então, me dê um ponto de vista sobre escrever refrões, né, sobre entender que sem um refrão uma música não presta, não Para entender adianta a música... temperatura das pessoas, a música que cresce, tem o ápice. Exatamente. Não, se a música não vai para lugar nenhum, você não fala nada, não tem mensagem, a pessoa não se conecta, você não faz negócio nenhum. Você não vende o seu produto, que é a sua música, no caso, né? Então, tipo, eu entendi muito cedo a importância da conexão de um refrão para o público e como fazer essa leitura e transformar isso em dinheiro vivo na sua conta bancária, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito interessante que, assim, minha mãe, mais uma vez, diva, né? Que Diva. chegava lá e arrebentava, ela nunca deixava por menos. É legal falar isso, né? De toda esse lance business, porque tem gente que tem ainda preconceito de tratar a arte como um produto. Né? Tem muito artista ainda que tem, não, vender minha arte, né? Mas não vou me vender, Olha, não sou mais quem eu sou se eu fizer isso. Mas são olha tantos aspectos do negócio, né? Que não dá para você ignorar que sim, é um produto. olha, quem fala isso ignora uma realidade que é o cara que fala isso, ele não vive da arte dele, então, porque tem outro tipo de fonte de renda, Sim. porque o artista que vive da sua arte, ele sabe que é a sua arte que põe comida na sua mesa. E se você não entende eu produzo aqui no estúdio, né, no Fusão, e eu trabalho com muitas bandas, e esse é um dos assuntos que eu tenho com as bandas, que eu converso bastante com eles, um dos primeiros papos que eu tenho, que é sobre a sua arte ser um produto. A sua arte, na verdade, eu até dou o exemplo, às vezes, de ser um sabonete. A sua música é tipo um sabonete. Como você tem que fazer uma análise desse sabonete. Ele faz espuma, ele é à base de leite, de glicerina, ele tem como é a embalagem dele. A embalagem é muito importante para a venda de um produto. Eu aprendi isso a duras penas. Inclusive, eu sou muito mais do adepto do faço o que eu falo, não o que eu faço, porque cometi gafes horríveis na minha carreira, mas não por falta de tentativa, mas por situações mesmo que estavam aquém do meu controle. Mas voltando à história do produto, você saber que um sabonete, por exemplo, estou falando de um Dove aqui, ele tem aquela caixinha, ele tem aquela roupinha, é uma apresentação, aí você pode cobrar mais caro, não só porque é mais caro para mandar fazer aquilo, mas porque é um produto de alto nível, ou é uma coisa mais, vamos aí, sabonete de rodoviária, que é aquele só com plastiquinho, que você já abre ali e sai usando, não faz sabão, não faz coisa nenhuma. Também existe demanda para esse tipo. O que importa, se tem alguma coisa que você pode trazer de conversas assim filosóficas, espirituais, e que todas as religiões, ou quase todas, tendem a alinhar nesse mesmo conceito, é do conhece a ti mesmo, né, cara? Isso é uma frase muito importante, não só filosoficamente, empiricamente falando, mas de tudo que você esteja resolvendo, se você botar a sua cabeça para fazer. Então, se você vai vender alguma coisa que é a sua arte, você precisa conhecer seu produto e não ter medo de conhecer, não ter medo de falar sobre ele, não ter medo de entender o que é esse produto. Então, volta àquilo que você estava falando, que o cara que tem medo
receio ou que não trata a sua música como um produto, ele está perdendo dinheiro. Claro. É simples assim. Existem formas, mil maneiras de você continuar fiel à sua arte e fazer dinheiro, cara. Não tem problema você fazer dinheiro. O problema... Não é só música mais, né? A gente vende toda uma experiência, a gente vende uma Exato. arte, a gente tem outras Exato. linguagens que vendem música também, né? Uma capa de um Exatamente. disco. Hoje a gente não tem mais esse artista, né? Esse design que eu acho... Cara, eu pegava um disco, comprava um disco que eu ia lá achar as coisas, achar os elementos que... Antes de eu ouvir o som, os elementos já se comunicavam comigo através de tudo aquilo que estava lá sendo apresentado, né? E os Você é músicos muito têm que... perspicaz, Tânia. Eu vou te falar até de uma coisa que a gente fez na Nocturnal, que foi um conceito meu com o pessoal da Edifier, que é o DLP, que é justamente isso, uma releitura de se vender música, que assim, a gente estava vivendo aquela fase do CD tá quase sendo aposentado, que hoje em dia quase podemos dizer que já se aposentou, né? Mas a gente estava bem naquela fase e a gente ainda arriscava a ideia do pendrive, que acabou não pegando muito porque é um negócio muito caro de fazer. Então, para você vender um pendrive de uma forma barata, ainda não chegamos nessa época, né? Mas a gente, justamente contando sobre isso, a gente estava naquela história do pendrive e eu sempre fui adepto às artes, né? Uma pequena história aqui, eu ia desenhar para o Maurício de Souza quando eu tinha 15 anos ali, e eu já tinha sido contratado já para desenhar a Mônica, ser o desenhista mais novo aí da editora. E naquele mesmo dia que eu fui contratado, um cara me ligou para entrar numa tal banda que era um Dream Theater cover, que mais tarde viria a ser o Karma. Então... Não foi nesse job que você ficou de bunda de fora, não, né? Foi outro. Não, foi outro. Isso aí é uma boa história. Depois eu... Vamos por partes. Deixa eu Vamos passar por partes, vergonha são por muitas partes. coisas, são muitas coisas. Passar vergonha a prazo aqui, então assim, teve esse lance de quando ele me ligou, ou seja, bom, mas tudo isso para dizer que eu sempre tive uma relação muito grande com as artes também. Eu fiz Pan-Americana de Arte, tinha bolsa lá, quase segui mesmo, né, nessa área. E então assim, eu sempre fui vidrado nessa coisa da embalagem, né, do produto. Então, claro que meu primeiro disco foi Creatures of the Night, do Kiss, então aquilo me impactou de uma forma assim que eu, né, não podia ser diferente, né? Logo cedo eu descobri que a música não era só música, mas sim tinha uma embalagem, tinha uma apresentação e tal. Então, aquilo me ajudou a enxergar isso também. E na sequência, para não fugir muito do assunto, nessa história do DLP, eu sempre fui um cara que eu desenhava muito as capas do Iron Maiden, do Derek Riggs, adorava, pirava, ficava lá. E isso era o que você estava falando, de ficar lá viajando. Meu, quem que não pegava o disco Power Slave e ficava vidrado Eu ia nos falar justamente detalhinhos? desse, ficava lá. Meu, Somewhere in Time, Power Slave, que você ficava, uau, quanta coisa. Aí você abria aquele negócio gigante. Então, para mim, aquilo fazia muita falta. O nosso artista é o Carlos Fides, que é um dos grandes artistas do mundo. Ele está ganhando cada vez mais terreno, inclusive acabou de fechar para desenhar, de fazer as capas do Fear Factory, ou seja, o cara está ganhando o mundo cada vez mais, assim. E uma coisa muito interessante dele é que ele é um cara que eu casei, assim, desde a primeira vez que a gente trabalhou no Xamã, eu nunca mais quis largar o cara, porque ele sacou esse meu lance de detalhe, eu adoro detalhe e tal. Traduzir então, assim, a sua arte, assim, né? Como se tivesse alguém que te traduzisse ali numa outra... Ele é um verdadeiro intérprete das minhas ideias, assim, porque eu sempre mando para ele uns bagulho que você fala, meu, eu quero sabe, tipo uma coisa de ponta cabeça que esteja voando e entrando no universo com um chinelo verde, saindo uma rosa, e o cara me dá uma capa perfeita. Então, tipo, a gente tem uma linguagem toda louca lá, mas o que importa, assim, para dizer que a gente chegou no momento que eu acho que estava fazendo falta, um disco com capas legais, hoje em dia claro, tem muita capa boa, mas no Brasil, obviamente, mas coisas grandes. Então, eu convenci, não sei até hoje como eles toparam, a Edifier, eles fizeram um negócio uns produtos que nós chamamos de DLP, Digital Long Play, que nada mais é que a capa de um long play, e quando você tira tem um booklet gigante de um long play,
Só que dentro, ao invés de ter um LP, tem um pendrive. E dentro do pendrive tem toda a história da banda, o disco novo, algumas versões especiais para fãs e tudo mais. E ainda era um pendrive especial, até pensado daquele jeito que você tira e você conseguia plugar no computador com outros do lado. Porque tem aqueles pendrives que são festeiros e é desse tamanho. Aí você pluga, não tem mais porta nenhuma, né? Que, tipo, sobra mais porta. Então, tipo assim, foi muito legal um trabalho assim que... muito disso vem desse papo que a gente estava tendo sobre produto, você vender. E esse negócio deu muito certo. A Fátima Tafo lançou um trabalho do Tafo. A Som Livre conversou com a gente para fazer alguns lançamentos deles nessa pegada. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse produto, DLP. A gente vai lançar o nosso novo disco mais uma vez em DLP agora, muito legal. Demais. É que a gente teve uma ruptura aí com a indústria fonográfica, né? E a gente não sabe mais o formato, na época que rompeu com o CD, acabou, né? Essa coisa do vender o CD, e aí veio o Napster e tal. Acho que ficou meio num limbo, assim, né? Ficou meio sem entender como que seria o produto final, como que monetizaria esse produto, né? Como que você A gente ainda vive um pouco disso, né? Porque, infelizmente, a gente vive uma espécie de, mais uma vez, né, uma adolescência tecnológica, e estamos tentando nos entender até com Spotify, né? Com o YouTube. Tipo, eu quero poder defender essas ferramentas, mas eles não ajudam, né, meu? Eles não pagam... Tem sempre alguém no caminho do artista, né? Entre o artista e o público, há sempre um mediador ali, né? Infelizmente... Agora as plataformas, enfim, né? Não, infelizmente, o que a gente tem que entender é que o jeito de se fazer música mudou. Desculpa, o jeito de se vender música mudou. Infelizmente, o jeito de se fazer música não mudou tanto. Claro, nós temos as plataformas, nós temos as DAWs que eu falei ali, né? As interfaces que ajudam as pessoas a fazer discos nas suas casas, né? Batalha eletrônica, aquela coisa. Infelizmente, a qualidade está cada vez menor, cada vez você ouve o disco, eles estão cada vez... Não é só o tamanho que está mudando, que antes era uma bolacha, então vai fazendo assim, né? Aí ficou assim e agora você nem tem. A arte também encolhe, né? A arte encolhe, a qualidade encolhe. Infelizmente, porque quanto mais digital, o digital nada mais é do que uma interpretação da máquina do que o som físico é. Então não adianta você ter um rolo, né? O rolo é o magnetismo pelo magnetismo que imprime na fita o som que está no ar, né? No vácuo, imprime, magnetiza ali na fita. Aquilo é um fato científico real, um acontecimento. Sim. Ali está impresso um som, uma impressão sonora, uma digital sonora real. O computador, não. O Pro Tools, o Cubase, o Reaper, o Q-Vale, esses são, na verdade, são interpretações binárias de zeros e uns do que é som. É aquela coisa da Matrix. Será que a Matrix diz pra gente que frango tem gosto de frango, mas será que aquilo é frango? Real, né? É o gosto do frango? Então, tipo, partindo dessa premissa, você já tem uma diminuição aí da qualidade do áudio. Isso aí você muda tem a sua uma forma diminuição de trabalhar, não só de trabalhar música, antes de você complementar. Isso muda a tua forma de ouvir música, porque eu vejo que as pessoas têm uma urgência de trocar de som mais rápido, as pessoas não escutam mais músicas de 6 minutos, consomem música de uma forma diferente, né? Elas são mais sujeitas ao que o algoritmo entrega do que aquela coisa do ritual de abrir o disco, sentar, ouvir da faixa 1 até a lado A e lado B, né? Isso não, ó, você está on fire today, porque você está tocando em muitos assuntos muito pertinentes. Realmente a gente estava falando disso, daquela questão de você abrir o disco, ficar saboreando tal ritual. Qual uma iguaria, né, um vinho, o que seja, e ficar ali aquele ritual, né, ficar ouvindo aquela coisa e o som. Assim, a gente tem uma forma que ela é totalmente... A palavra demodê é muito demodê, mas você gravar em fita hoje em dia, que é por essa forma, fitas de 2 polegadas, que é essa forma que ainda é o melhor som, ainda com tudo isso que nós temos aqui de digital, ainda não chegamos na qualidade da fita, né? Ela ainda é superior, então estamos em 2020,
dá até bate na boca falar esse ano, né? Estamos em 2019 mais um. Isso, 2019 mais um. Então, a gente tem um jeito de se gravar que é muito mais rápido, que é gravando pelo computador. Realmente é um jeito que hoje em dia não tem como se fugir, porque simplesmente as pessoas não são capazes de fazer um disco sem ter que emendar lá um monte de vezes. E isso gera um custo gigantesco no estúdio. A fita é cara, né? A fita de 2 polegadas é cara, você só tem lá fora para você trazer, é difícil. São poucos estúdios que tem, eu tenho, o Mosh tem, o Midas tem, alguns estúdios têm, mas são pouquíssimos estúdios que ainda usam esse tipo, nessa ferramenta. Então, assim, para começar, você já tem uma perda sonora ali considerável na raiz da coisa. Aí, a partir do momento que você transforma aquilo num wave, que agora eles estão transformando em MP3, que é menos qualidade ainda. Então, quando você vai ouvir o produto final, é muito frio, cara. Quando você ouve as músicas que você ouve hoje em dia, por isso quando você ouve um Metallica Black Album, ainda é o Black Album, ainda é aquela É uma força, né, que vem. Aquilo, você tem todos os aquilo canais é uma ali, real. tudo. Não é isso não é uma impressão sua. Isso é verdade. Isso realmente foi impresso, magneticamente falando, impresso numa fita, os canais desse tamanho que passa tudo, o som espalha, você tem os harmônicos todos ali sendo, você tem quase que palatável os harmônicos que você tem aqui ali na fita. E isso hoje em dia a gente tem uma perda que é isso que eu te falei. A máquina, ela interpreta os zeros e uns, código binário, e vai transformando aquilo no que ela acha que é um som de bumbo, que ela acha que é um som de voz. E aí você vai diminuindo. Tô dizendo que é uma bosta? Não. Tem muita coisa boa. Tem o som, tem muita coisa que soa bem pra caralho hoje em dia, né? Mas a gente tá ficando cada vez mais frio. E isso que acontece também é um fenômeno que a música pop, ela tem um começo que não é muito difundido na sociedade, que a música pop ela encontrou o seu meio de vender, não foi só ali com a Tina Turner, com Michael Jackson, ou nos anos 80, né, onde o pop começou a ficar, ele começou a entender que a dance music, a disco music, ela vai tendo uma metamorfose que ela tinha que tocar em rádio, e não só para as pistas, mas também para as pessoas que queriam se divertir em casa e queriam vender rapidamente aquele produto, queria passar só uma mensagem, e aí começaram a ter as músicas de trabalho. Isso remete aos primeiros jingles que tocavam na rádio, nos anos 30, tipo aquela coisa que, se você queria vender, tem um que é bem The Man, que tinha antigamente, não sei se você lembra, que era de desodorante. Então, era isso. The Man. Pronto. Você já sabia que era um desodorante, você já sabia que a empresa estava falando, era aquele roll-on, foi um dos primeiros que você fazia assim. Então, tava todo um mindset incluso naquela venda no pitch de venda daquele produto, que simplesmente The Man, você resolvia a parada inteiro, toda. Né? Era mais barato, né? Isso tá voltando com a música. Então, tipo, você tá tendo... O que tá acontecendo? Você acabou de falar, ninguém tem paciência de ouvir uma música de 6 minutos, mas você tem bandas que enfiam isso goela abaixo, porque a música você precisa mostrar para as pessoas que a música não é só um produtinho, Sim. que é a Taylor Swift lá, que tem uma música de 2 minutos, 1 minuto e meio, que a rádio, cada vez menos você tem espaço. A gente está indo para uma situação em que daqui a pouco a gente vai viver, as bandas, elas vão soltar jingles e não músicas. Tem então, um filme que me assustou na adolescência, na infância, um filme da Sandra Bullock com o Schwarzenegger, um desses filmes pastelões de sessão da tarde, que ele é descongelado, volta no tempo e tal. Muito bom esse filme, é muito legal. Ele entra no carro com ela, a hora que liga o rádio é só jingle. Cara, nossa, que bem lembrado. Tainá, você é genial. Eu vou ter um programa com você. Você tem... Sejamos amigos para sempre agora. Cara, muitas sacadas boas. É animal, é o Demolidor. Muito bom esse filme, inclusive o filme que apresentou a Sandra Bullock para o mundo, né? Mas isso foi muito assustador para mim na época. Eu falava, cara, isso foi a maior... Foi muito visionário. Tem muito... Esse filme tem muitas coisas visionárias. Hollywood tem muitas coisas visionárias. Sim. Às vezes eles forçam a barra, mas muita coisa ainda.
Isso é uma sacada que a gente já está vivendo. Sim. Você vive uma situação que você liga o seu rádio hoje em dia e você quase que tem jingles no rádio. Você não tem mais uma música inteira, quase. Mas sabe onde você eu tem ali... percebo isso? Os artistas pop hoje estão tocando aonde? No TikTok. 15 segundos toca a música, o cara viraliza. Eu tenho um monte de música que eu nunca ouvi. E eu não sou uma consumidora de TikTok. Então, assim, eu sempre converso com as bandas e tal, sobre lançamento, como vai lançar single, vai lançar disco inteiro e tal. E eu falo, gente, é uma luta, porque os artistas grandes estão lançando o hit em 15 segundos no TikTok, viralizando com dancinha. Então tá aí, já vivemos essa fase. Para começar, que a rádio acabou movendo, né, para o celular, para as mídias sociais, e a gente acabou de ver o advento do TikTok, que acabou de simplificar eu não quero soar crítico, entende? Porque eu acho que existe... O TikTok, ele até tem uma coisa a mais até que o Instagram, eu acho, que pelo menos as pessoas se esforçam ali para mostrar o seu lado artístico, né? Sim. O Instagram, no começo, que era só aquela foto de comida, foto muita grana, no iate, que ainda é. Ainda é bastante. Mas pelo menos está tendo uma evolução, né? Que está indo mais para arte e tudo mais. O TikTok, pelo menos, as pessoas têm que se esforçar para fazer alguma coisa. Esse é o seu lado bom. Mas o lado ruim dele é que eu acho que é o último prego no caixão da música. Você porque imagina o Noturno fazendo um refrão para tocar no TikTok? Eu não imagino. Eu sei que isso vai acontecer, porque assim, é clássico de eu falar isso agora e daqui um ano ter um meme meu. Eu só queria deixar registrado isso para justamente o meme vir daqui desse programa. Exato, mas eu não imagino, mas eu entendo, é como eu disse lá atrás sobre a questão da minha mãe de se jogar o jogo, né? Os caras que queriam chegar nela e tal, e eu ter o sangue frio e a paciência de transformar isso em business. Eu tenho essa mesma paciência, essa mesma vontade hoje em dia, não tem problema nenhum em lidar com o jogo, que seja lá qual for, eu estou disposto a jogar. Afinal, eu estou inserido num mundo artístico e meu negócio é fazer dinheiro com música. Sim. Mas com arte, né? Mas assim, realmente é triste. O que tem que acontecer, eu não me importo que tenha isso. Eu acho que ok ter. Que nem as pessoas falam, o Brasil, porra, é só sertanejo, porra, é só funk. Cara, não tem problema nenhum. Na verdade, a gente tinha que se orgulhar disso, porque são coisas nossas, da nossa gente, da nossa terra. São coisas de se orgulhar. O problema é não ter mercado para as outras coisas. Isso é o problema. Então, tipo, você só tem o sertanejo, só tem o funk. Porra, por que você não liga a Globo e não tem lá uma banda de heavy metal? Pelo menos uma vez por mês. Não tem só o Angra e o Sepultura, entendeu? Tem a Nocturnal, tem o Crisium, tem o Dr. Sim, tem o Xamã, tem o Híbria, tem o Almar, tem o Edu Falaschi, tem... assim, é claro que eu falando de Angra, é claro que eu também tô... existe outro dia eu vi num vídeo um cara falando sobre o Angra Universe, né? Que é exatamente o que tem, que deveria, na verdade, ser André Matos Universe, né? Que ele começou lá no Viper, e é uma árvore genealógica, né? Foi Viper, Angra, Xamã, Nocturnal, e Almar, Edu, tantos outros ramificações, né? Dessa árvore tão rica, né? Então, assim, por que não ter essa árvore genealógica do estilo metal, que é muito rico? Se Bach, se Beethoven, Stravinsky, se eles fossem vivos, eu aposto com você que eles seriam metaleiros. Eles fariam, se não fossem metaleiros, eles fariam música para metal e ficariam muito felizes em ver uma guitarra fazendo aquela digitação que quase que aquilo foi... A maioria dos metaleiros que eu conheço amam música clássica mais do que outras vertentes, músicos de outras vertentes musicais, assim. Tem esse link, assim, é possível enxergar, assim, esse link, né? E heavy metal é cultura, heavy metal é língua, né? Tipo, por que a gente canta em inglês? Porque a gente vende a nossa história, a gente conta a nossa história para o mundo e a gente fala a língua do mundo é o inglês. Então, você tem que aprender inglês para você curtir um heavy metal de verdade, emoção, chorar com a letra. Você precisa entender o que o cara tá falando, é importante. Então, assim, você precisa saber música
para você tocar heavy metal? Saber pra caralho, para você ter uma boa execução, você precisa estudar. Para você tocar em alto nível, vai tirar uma música da Nocturnal, vai tirar uma música do Xamã, Não é tocar do Ramones, Angra. não, gente. Não é tocar Ramones, não. Mas, assim, Que tem seu valor, não tô até falando. não, com certeza. Não, mas até isso, eu tô dizendo, o heavy metal, vamos abrir, então, para o hard rock, que os gringos chamam de rock pesado, tá? Então, pode até ter o Ramones. Bota um batera para tocar aquele chimbal correndo daquele jeito e fazer aquelas músicas rápidas daquele jeito. Tudo tem o seu valor. Sim. No rock, no heavy, no hard, eu acho que ele deveria ser melhor recebido, e isso vai muito do público. O público precisa querer mais também. Precisa encher mais o saco da radiodifusora, da Globo, do G1, do R7, Tem que criar de todos. demanda. Tem que criar Tem que demanda. crescer, não. Por que acontece quando você vai nesses lugares? Você fala, olha, deixa eu colocar aqui a Noturno e tal. O cara não quer, porque não tem demanda. Tem uma galera que, a gente tem uma galera que tem tatuagem da banda, que ama a banda e tal, mas aquilo, uma andorinha não faz verão, né? Como eles chamam. A gente tem que entender que aquilo é um negócio. Eu Você não não posso acha o virar pra heavy Globo. metal mais inacessível, de repente? No sentido de, para você fazer, sei lá, de repente, para você fazer um funk ou fazer um outro estilo de som, você precisa só samplear aqui, sampleia aqui, vai no teu computador, você faz. No heavy metal, você precisa de todos os instrumentos de qualidade, você precisa de anos de estudo ali, de música, porque você não sai tocando, exceto se você for um grande gênio da música. Exatamente. Você vai pegar uma guitarra e sair tocando, né? Enfim. Você não Exatamente. acha que tem também essa questão, assim, do acesso, do instrumento musical ainda ser caro no Brasil? Embora a gente tenha tanto acesso a tantas coisas, ter um instrumento ainda é uma coisa cara. Né? É uma coisa para poucos. Você tem total razão. Mas, ainda assim, tudo você tem na mídia mainstream, né, que a gente chama a mídia aberta, né, que é a grande mídia de popular, massa. a mídia de massa, tudo, você tem espaço para tudo. Sim. Você tem ali, na Globo, virava e mexia, eu não sei como é hoje em dia, não assisto há muitos anos TV aberta, mas você tinha ali uma peça, eles passavam música clássica, mesmo que fosse na madrugada, mas tinha ali o espaço. Você tem Hollywood, por exemplo, você tem o cinemão pipoca, você assiste uma Marvel legal e tal, mas você tem o Coringa. O Coringa é um filme mais artístico, um filme que ninguém achava que fosse virar, porque é um filme totalmente B, ele é pequeno, indigesto, é quase que um filme polonês, assim, quando você ele olha... não é muito palatável, não, né? Ele não é de fácil digestão. Seu, né? Ele requer mas o que acontece? O Titãs já, né, sempre visionários, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Sim. Entende? Então, tipo, o povo, ele não é dessa pegada que, porque é mais fácil, é porque é lixão, o povo gosta de lixo, não é assim, não. O povo ainda se reúne para assistir uma orquestra, bota a Filarmônica de Berlim para o povo ouvir, eles vão se maravilhar, como se maravilhavam, e que passava tanto na TV Cultura, né? E quando você passa nos Sescs ou na Sala São Paulo, quando eles abrem, sempre lota. Sim. Não é que o povo não vai, né? Eles vão, é curioso. Então, assim, o que falta é ter um momento aberto para esse tipo de público. Um incentivo, então, se você... e fomentar o público mesmo. Exatamente. Né? Então, na Globo, você tinha ali o quê? O Altas Horas, que abre para um Sepultura, sim, abre ali para o Angra, né? O próprio Sepultura, e lá eu acho ótimo. Sepultura, cara, vamos falar uma coisa aqui. Eu viajo o mundo, assim, tocando, e eu tenho até uma brincadeira, assim, com o pessoal da banda, ou com a galera que a gente trabalha, da crew, né? A gente sempre entra naquela conversa, quanto mais longe a gente está, tipo, a gente estava na Rússia lá, eu sempre faço uma aposta com eles que a expressão máxima da música brasileira é o Sepultura. Não é o Tom Jobim, não é o Roberto Carlos, é o Sepultura. Porque eu provo isso em todos os lugares que a gente vai. E sempre tenho histórias, assim, eu tenho uma de bate-pronto aqui. Uma vez a gente estava com o Xamã em Praga, na Eslováquia, e a gente estava numa dessas cidades que eu
consigo pronunciar o nome, não vou nem tentar. A gente estava lá, a gente passou num AMPM da vida, e a gente estava falando sobre isso. Eu falei, cara, escuta isso aqui. E tinha uma senhorinha vendendo as coisas, e eu falei, a gente vai passar isso aqui e tal. Ela, where are you from? De onde vocês são, né? Eu falei, a gente é do Brasil. Você conhece o Brasil? Ela, oh, yeah, Ronaldinho, Pili, Pelé, né? Uhum. Maradona ainda, né? Tem uns que, né, acham que também é brasileiro, Não Maradona. olharam direito o E, mapa, mas tudo bem. exatamente. E aí você tem essa senhorinha falando isso, e eu falei, pô, que legal, né? Você gosta de futebol, então. E música? Conhece Roberto Carlos? Ela, Roberto Carlos, soccer? Eu falei, não, música, Roberto Carlos. Não, eu falei, Tom Jobim. Olha que coisa. Não. Falei, Sepultura. Ela, oh, Sepultura. Ou seja, entende? Qualquer lugar do mundo que você vá, o Sepultura Sim, é o embaixador máximo da sim. música do Brasil. Então, isso abre para mim um precedente do tipo assim, como que uma banda tão agressiva, pesada, violenta, maravilhosa que é o Sepultura, pode ser o nosso embaixador da música, com toda aquela cultura, aquela violência, que é o que o Brasil é. O Retrato. Sepultura é uma síntese do Brasil. Sim. É a beleza da sua cultura, da sua violência, da sua... tudo. Ele organiza na música tanto a É, violência, a indignação, isso, né, essa força exato. O que precisa, quanto protesto, a arte, né? quanto à arte, a cultura. Resultado da arte. Então, assim, a partir do momento que você tem esse desenho na sua cabeça, você entendeu esse ponto, como a gente não tem, os nossos veículos não valorizam a arte do heavy metal, sendo que a nossa Sim. maior expressão artística, eu estou falando de Caetano Veloso, eu estou falando de Gilberto Gil, eu estou falando de Roberto Carlos, eu estou falando de Tom Jobim, eu estou falando de Nação Zumbi, de Chico Sainz, o que você quiser colocar aqui na mesa, ponha, o Sepultura é maior. Então, como a gente vive, são esses paradoxos do Brasil que não tem explicação. Não tem É tipo, explicação. como uma banda que é a nossa expressão máxima não tem espaço na nossa própria mídia, cara. Isso é inaceitável. O Sepultura devia ter porta, devia ter... Bom, eles são realmente muito pop, né? Eles têm Sim. presença garantida na maioria dos programas, mas assim, o seu estilo deveria ter também. Não só o Sepultura, precisava do Corsos ser recebido lá. O Crisium O precisava ser Crisium. recebido lá no Altas Horas. Certo? Tipo, não, não importa, tem que ter um espaço, entende? Eu sou daqueles que, assim, eu travei uma guerra com o metal, sofri muito dentro dele, muitas vezes até com o próprio metaleiro, que quando eu quis fazer o Dia do Metal, há uns 7 anos, 8 anos atrás, fui criticado porque eu queria fazer um Dia do Metal. Olha como pode eu sofrer crítica se eu estou querendo levar a bandeira do estilo amado, tão amado pelo cara. Como ele pode criticar isso? Por quê? Porque o cara achava que eu queria aparecer, que eu era o playboyzinho, O também ego, tem né, essa meu fama. amor? O ego É, na vida atrapalha todo. então a gente vive uma adolescência não só tecnológica, mas social, cara. Então volta aquele papo do preconceito, volta aquele papo de nos entendermos enquanto raça, de nos entendermos enquanto eleger melhor políticos que defendam todos. Né? Sim. Eu não estou dizendo, mais uma vez, não é questão de não querer mexer em vespeiro, nem nada disso. Eu acho que a democracia está aí para ser vivida. Exercida. Escolhemos um cara que está aí, vai governar. Não gostou, os caras não querem, não estão putos. Isso que eu acho estranho no brasileiro também. Vai pra rua, tira o cara, meu. Fica lá criticando da porra do seu Facebook. Puta saco isso, cara. Fica lá, o que você vai mudar? Criticando o seu Facebook. Ah, mas a gente colocou ele lá com as, Não, com as mídias e sociais. tem um Mas o alvo que... só, né, cara? Não é só o cara que está no poder, tem lá todo o Senado, tem Exatamente. lá todo o Tem que mudar Congresso, né? esse endêmico, o que a nossa corrupção já vem lá de Portugal. O jeitinho, o espelho que o cara deu pro índio e trocou pela terra dele. Tem até um sketch maravilhoso
Porta dos Fundos, que é exatamente isso. Tipo, toma meu espelhinho aqui, que eu vou ficar com essa terra inteira, tá ligado? Então, ali você tem, é verdade, isso está nos livros. Então, assim, nós somos, o brasileiro, nós somos feitos de bobo desde o começo. E a gente tem uma síndrome de vira-lata, sim, tem. E nós precisamos nos entender enquanto gente, enquanto raça, entender que nós somos muito mais do que isso que querem que nós sejamos. Porra, ser mais confiante, cara. Confiante no próprio taco e tal. E aprender muita coisa. A gente precisa aprender muita coisa. Eu acho que a gente está vivendo... infelizmente, eu acabei levando de novo, né, do papo do metal para a política, mas eu espero mais do brasileiro, assim. Eu acho que não consenso. Tudo bem discutir, tudo bem, mas, assim, muita gente baixa a cabeça para a corrupção porque acha que a corrupção é o jeitinho brasileiro, Sim. sabe? Normalizou, né? Normaliza o absurdo no Brasil. Né? Então, é isso. A galera tá morrendo e ninguém acha nada demais. Porra, Sim. São cento e quanto a gente está já? 130 mil pessoas? Sim, 130 mil pessoas 130 mil. São 2 Maracanãs lotados. Então, eu acho que tem duas coisas que são muito fundamentais, assim, que a gente precisaria trabalhar. Primeiro é se reconhecer como um povo e reconhecer nossas origens e saber como o Brasil foi formado para além da sua cidadania italiana, né? Para além da coisa de ninguém é brasileiro. Todo mundo, não, eu sou italiano, eu sou espanhol. Nossa, isso então, é verdade. Ninguém. Um Capitão América é lindo. Imagina um Capitão Brasil. Não existe. Piada, né? Não. Piada. É isso que tem que mudar. A gente, por exemplo, outro exemplo, Capitão América, Superman, tá ali, ó. Eu adoro DC, Marvel, né? Tem o Batman ali, claro, tem no meu coração. Mas, por exemplo, Capitão América, isso é sabido, conhecido, é histórico. Foi um personagem criado pelo governo, a pedido do governo, para trazer mais inscrições para o esforço de guerra. Sim. Né? Então, ali quantas pessoas morreram por causa do Capitão América? Até o primeiro filme dele é realmente sobre isso, aquilo é verdade. Eles fazem um paralelo muito bem feito, inclusive, com o que ele foi mesmo. Ele era um drafter, né? Que eles chamam, que é um cara que ele vai trazer os jovens para a guerra. Ele vai fazer propaganda da guerra. Então, assim, por que isso é legal, cara? E você move legiões, leva legiões ao cinema para aplaudir esse tipo de coisa. E o Saci Pererê é ridículo. Sim. Né? Eu não estou fazendo aqui uma apologia Saci Pererê. Vamos lá, folclore brasileiro. Não é 2022. Isso. Daqui a pouco vai ter um Saci Pererê versus Capitão América, uma luta do talvez. Exatamente. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que o brasileiro precisa se amar mais, cara. Precisa se valorizar mais. Precisa valorizar mais a sua banda, por exemplo. Se assumir, de volta ao metal. Né? Mais arte e mais inteligência emocional também, porque um sem o outro... Muitas bandas, assim, eu incluído nisso, né? Muitas bandas que eu vejo que demoram para conseguir ter uma aceitação aqui dentro e não tem até que o gringo diz que é legal aquilo. Aí os caras, é legal? Então é legal. Foi assim com o Angra. Sim. O Angra, ele teve que ir para fora, para a Europa, para o Japão, para chegar aqui e falar, Japão, Europa, amo esses caras. Puta, então deve ser bom. Sabe, o Japão tem muito que ensinar sobre o metal brasileiro para o próprio brasileiro, né? Cara, eu acho que o Japão, se alguém tem que falar de heavy metal Brasil, é o japonês, né? Porque acho que eles têm uma coisa... E de tudo, né, meu? Um pessoal que as crianças fazem a limpeza dos próprios colégios, né, das próprias escolas. Eles ainda consomem CD de artistas. Sabe por quê? Porque eles se sentem roubando o artista, se eles não compram o CD do artista. Sabe quando a gente vai ter esse tipo de ideia? Mentalidade. Esse tipo de mentalidade vai demorar. A não ser que nós mudemos esse jogo, passemos a nos dar mais valor, né? E comecemos um novo horizonte, a viver uma nova realidade. O metal incluso nisso. Aí eu estou falando de geral. Estou falando, por que não o Capitão Brasil, cara? Sim. Porque qual é o problema?
te garanto fazer um Capitão Brasil, cara, ninguém vai comprar, não vai, se é que não já existiu e não deu em nada. Sim. Teve que o Walt Disney fazer o Zé O Carioca Zé pra Carioca. gente achar legal, que Sim. era outro esforço de guerra também. O Zé Carioca foi feito por Walt Disney a pedido do Eisenhower. Do Eisenhower? Depois alguém me corrija aí. Aquele presidente que era paralítico, né? Que teve que ele foi a pedido dele que eles vieram para o Brasil, fizeram o Zé Carioca e tudo mais, para chamar as pessoas para o modo de vida americano e vender a Vendeu guerra. bem. E vendeu bem. E fomos lá, né? Tipo, fomos para a guerra, graças a essa propaganda americana tão bem feita. Né? E isso a não gente quase acabou, foi. né? Isso continua. Hollywood continua sendo. É claro que a gente tem que valorizar toda a parte artística, é foda, cinema é foda, mas ainda a arte ela ainda é uma ferramenta política e uma ferramenta de um povo, né? Exato. Por isso que é tão importante a gente valorizar a cultura brasileira, os artistas brasileiros, né? Que isso nos representa, as pessoas no Brasil talvez nos representem mais do que esses símbolos aí, bandeira, coisa toda. Se você não valoriza seu povo, o que vale uma bandeira, um brasão? Né? Foi o Franklin D. Roosevelt, que era o cara que teve a paralisia. Mas então, exatamente o que você está falando, a gente precisa, nós precisamos nos valorizar mais. Essa que é a verdade, a gente se valoriza pouco. Gente, olha, ele vai ter que vir aqui presencialmente. Esse papo vai super continuar. Eu só quero, assim, para a gente dar uma fechadinha aqui, que nosso tempo está acabando. Eu quero que você fale do DVD gravado. Cara, eu sou o terror dos entrevistadoras. Eu quero você aqui toda hora, por favor. Não, tem muita coisa que eu quero te perguntar ainda, muita coisa, muito papo ainda para a gente ter. Pô, que legal, obrigado. É uma fonte de boa conversa, né? Pô, Desde do programa que você está fazendo, eu quero fazer um programa com você só sobre o seu programa. Quero explorar isso profundamente. É divertido, né? Eu estou muito feliz também com o programa. É muito legal. Eu queria poder falar mais ali também, que a gente... o papo realmente acaba ficando curto, né? A gente entra nessas pirações aqui. Mas eu adoro realmente. Por isso que o chama Bom Dia. E agora até vou te comunicar. Vai mudar. Vai chamar Boa Noite com Rock e Filosofia, que a Kiss está nos movendo para o horário nobre deles, lá das 9 horas de terça-feira. Alguém deve ter gostado do programa, então, né? Não, acho que tá maravilhoso. Subindo na vida. Aliás, tá no YouTube o programa. Mas fala do CD. Isso. Fica aqui, sim, calma. O DVD, vamos lá. DVD. A Nocturnal foi gravar, na verdade nós fomos fazer uma turnê com o Disturbed, né, a banda americana, pela Rússia. E a coisa ficou tão bonita, os shows foram tão bonitos, foi tudo tão maravilhoso, que a gente resolveu filmar aquilo tudo e transformar num DVD. Esse DVD se chama Made in Russia, é o primeiro DVD brasileiro de heavy metal feito na Rússia, e tá lindo, assim, tá a menina dos meus olhos, porque nós fomos... Tem vezes que você se orgulha de, né, tipo, chegar lá e arrebentar, porque a gente... assim, o show é sobre isso, sobre 4 caras e um público. Não tem historinha, não tem muita plástica, não tem telão sincronizado com o show, como é a marca registrada da Nocturnal e tal. É um DVD, é um show sobre 4 caras e o público. E registrado maravilhosamente, no meu ver, né? Foi o Rodrigo Rossi, inclusive virou TikToker famoso aí. Ele registrou com 4 câmeras apenas. Nós fizemos um trabalho assim que eu estou muito orgulhoso. Daniel Mas editou comigo. A gente conseguimos passar o que realmente aconteceu lá, que foi algo que poucas vezes passei na minha vida, que é você chegar, tocar para um público que não é o seu e ser recebido daquela forma. Eles cantaram as músicas a plenos pulmões, eles sabiam todas as letras, eles fizeram a lição de casa direitinho, e é simplesmente uma noite que, se a gente não tivesse gravado, eu não me perdoaria jamais na minha vida. E isso é uma característica muito interessante que está acontecendo na própria Rússia, que eles estão em franca abertura
de abertura de portas assim para o Ocidente, né? Desde a Copa, eu acho que eles estão começando a se interessar mais pelo Ocidente, e o heavy metal está inserido nesse Ocidente, né? Nessa questão toda. E então eles estão conhecendo muitas bandas agora, bandas que há muito tempo que já são dinossauros para a gente, para eles estão conhecendo agora. Então aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi na hora de tocar ali, eles ainda não têm muito essa diferença de a banda principal para a banda de abertura. Se tá ali no show, eles foram atrás de descobrir as músicas e tal, fizeram a lição de casa, e foi isso que me passou assim no show. Eles estavam ali querendo mostrar pra gente que para eles não tinha diferença da banda principal para a banda de abertura, e eles empolgaram igual que eles empolgaram com o Disturbed. Isso foi uma coisa que o próprio Disturbed falou pra gente em off, mas eles falavam no show que eles estavam desacreditando na energia daquela galera, e o quanto eles tinham pulado o nosso show, deram parabéns em todos os shows no palco pra gente, tem filmado isso, vai sair depois no making off, os caras falando que, nunca tinha visto uma banda de abertura levantar tanto a galera, e muito disso era por causa deles, que estava impressionante, e estava impressionante mesmo. Então, o único lamento de tudo isso é que a gente fez, foram 3 shows, e um dos shows a gente não teve um problema lá na mesa no dia, a gente não tem tem as filmagens, mas não tem o áudio do show. Então a gente não incluiu, acabou ficando um CD, um DVD curto de apenas 7 músicas, e era para ter ali umas 12, né? E aí esse foi o down point da coisa toda, mas eu estou muito, muito orgulhoso. O segundo single, que foi o Cosmic Redemption, que inclusive leva o nome do nosso novo disco, que ainda vai sair em 2021, o segundo single, né, que foi Cosmic Redemption, ele bateu já 300 mil visualizações em 2 meses de lançamento, o que para o nosso mundo do metal é muita coisa, né? Então as pessoas sacaram isso, acho que as pessoas viram que era alguma coisa realmente especial, né? E eu tô muito, muito, muito feliz. Que demais. Aonde encontra? Vocês lançaram um DVD físico com capinha, assim? Não. Ou não? Tá tudo online? Isso é uma outra coisa também, que pelo que a gente está passando aí em 2019 plus one, a gente, nós resolvemos uma forma de fazer um carinho para as pessoas, de contribuir, né, de alguma forma aí para fanservice total, né? Pro fã. E a gente resolveu disponibilizar totalmente de graça no Spotify, no YouTube, nas plataformas Deezer, no iTunes, YouTube Music e tudo mais, justamente para as pessoas, uma forma de mostrar a nossa solidariedade com tudo que está acontecendo, tudo que está passando, que estamos passando enquanto raça, né? Sim. Mas em 2021 a gente volta para a estrada, a gente já tem uma turnê fechada com Sons of Apollo pela Europa, pela América Latina e Brasil, e também já temos outras tours com outras bandas que eu estou muito ansioso para poder contar para a galera, mas infelizmente tem que esperar. Mas o fato é que durante essa turnê nós vamos imprimir esse DVD fisicamente, tem muita gente pedindo, e a gente está muito feliz de poder ter mais uma vez feito história aí, né? A Nocturnal tem um histórico de quebrar paradigmas e de quebrar, de fazer coisas inéditas e tal, como foi o caso do Portnoy tocando com a gente, duelando, né, numa música, algo inédito na história do metal. Eu não lembro dele ter dele ter participado em coisa de ninguém, assim, não tenho memória. Não sou uma grande conhecedora profunda, né, isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu ouço às vezes por aí, né, tipo, às vezes eu não sou um cara que gosta de propagar críticas, mas quero aproveitar esses momentos para poder explicar melhor coisas que eu ouço por aí e tal, né? Que outro dia um fã mandou para mim um print de um cara falando em algum lugar que a Nocturnal só conseguia essas coisas porque o Thiago era rico. Então, eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu tenho um orgulho muito disso, que é o seguinte: Mike Portnoy, Michael Kiske, James Labrie, Russell Allen, Mike Orlando, deem uma olhada, deem um Google nesses caras. Eles não têm participações especiais com um monte de gente. E se fosse uma questão de simplesmente dinheiro,
esses caras teriam muitas participações. Esse é um caso, você disse muito bem. O Mike Portnoy é um cara muito focado na música dele, ele tem que gostar realmente daquilo para ele fazer. Tanto que ele não faz participação, ele resolve montar um projeto daquilo. E a Nocturnal foi um desses momentos, né? Tipo, em que não é questão de grana, né? Esse foi o momento do Portnoy. O cachê dele é um cachê normal de uma participação. O lance que tem que ser levado em consideração é que o cara simplesmente a Nocturnal tem alguma coisa que traz esses caras, entende? Que eles gostam da música. Acho que existe um coração, existe uma entrega da Nocturnal. E eles percebem isso. E eles sabem o quão importante é um artista ter entrega, ser autêntico, ser honesto com o seu trabalho, fazer coisas inéditas. Pô, ele topou fazer o clipe bem antes de eu falar para ele que ia ter um capotamento. Que teve um capotamento, né? Tipo, hollywoodiano. Que as Como pessoas também deixaram acham... você fazer isso? Então, Como você isso, conseguiu essa proeza, assim, de falar, cara, eu vou capotar um carro aqui, eu vou montar um carro. essas coisas que eu falo para as pessoas, assim, que tipo, que eu tô falando de novo, cara, eu não sou um cara, não sou rico, tudo que eu ganho aqui no estúdio eu reinvisto na música, mas eu nunca gastei dinheiro com R$ 1 com a minha banda. Geralmente são gravadoras, investidores. Tudo bem, ponto pacífico. Essa não é a questão. Para te responder, meu grande lance, eu sou muito chato. Eu encho o saco das pessoas e quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou atrás e entro numas de que vai ter que acontecer, sem passar por cima de ninguém, sempre com respeito, né? Dignidade, né? Respeitando a fila. Mas, por exemplo, no caso do capotamento, eu achei um cara disposto a doar um carro para o capotamento. Eu achei um dublê que amava e ama heavy metal, o Agnaldo Dublê, que fez de graça, Caramba. R$ 0, para estar dentro de um carro que dá 7 piruetas no ar e capota não sei quantas vezes, sabe? Tipo, isso tudo as Fantástico. pessoas... Aí é que eu falo do lance do público, que tem que valorizar mais o que é seu. Dentro desse lado de cá, dos artistas, do pessoal que trabalha, do pessoal da crew, todo mundo aqui rala e faz tudo por amor à arte. Tudo por amor à arte. Tá faltando um pouco mais do público ter amor à arte, sabe? Então, assim, eu não quero que vire um chororô, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Estou muito satisfeito, mais uma vez, com o número de visualizações, o sucesso que a banda está tendo. Legal, ou seja, estou feliz pra caramba. Mas é importante sempre lembrar de que são coisas muito difíceis de serem conquistadas e que tem que sim ser celebrado, sabe? Então, tipo assim, tá aí. Um carro, um capotamento de um muscle car, né? Claro, foi um carro montado para aquilo, Sim. mas é um capotamento Não inédito na interessa, história. foi uma coisa Não existe, hollywoodiana. Hollywood não existe no metal mundial um capotamento daqueles moldes e um baterista e bateristas duelando, sabe, uma coisa brasileira e tal. Eu não consegui botar isso em lugar nenhum na televisão ainda, por exemplo. E tô tentando. Então, assim, é uma coisa que o brasileiro precisa exigir mais dos seus meios de comunicação, que eles vão ser obrigados a abrir espaço, entende? Sim. Então, é muito importante. Obrigado você ter reparado. Imagina! Eu acho fantástico isso. Acho que tem que ter espaço para que isso aconteça, porque inspira novas gerações, inspira a molecada Exato. e dá possibilidade. Tipo, eu consigo, eu posso, né? Eu acho que é isso que falta às vezes, né? Você olhar e ter um norte, falar: olha isso que foda, isso é possível fazer. Eu não preciso ser gringo, eu não preciso estar fora do Brasil, né? E acho Isso que eu vejo. importante. Acho importante você falar isso porque não é só sobre dinheiro. É Exatamente. sobre você entregar uma verdade que as pessoas acreditem no seu trabalho, né? Exatamente. Foda-se o cachê do Portnoy. Tipo, mano, quantas bandas poderiam pagar cachê para ele? Quantos projetos ele poderia estar? A Anitta poderia pagar um cachê triplicado para ele. Ele poderia estar tocando batera num funk da Anitta? Poderia. Exatamente. Não é sobre E ele é dinheiro. convidado para todo tipo de coisa, que ele me conta as coisas, Eu a gente falei tem uma uma coisa amizade. muito longe uma da outra, assim, né? Não, mas você nem imagina o Mas é quão pelo sério. Você, dinheiro. Tainan, você é muito perspicaz, cara. Parabéns, viu? Você fala coisas muito, muito pertinentes. Essa é uma delas. O Portnoy, ele me conta, a gente tem uma amizade, ele está trabalhando na produção do nosso disco, né? Com a gente se fala.
E assim, na turnê que a gente fez, a gente passou muitos dias juntos e tal. E ele me contou histórias, assim, você não sabe as pessoas que convidam ele pra fazer coisas que você fala, pô, por que você não foi, mano? Ele falou, não quis, cara. Eu falei, nossa, mas quanto o cara ofereceu? Tanto. Eu falei, você não quis? Não, vou fazer, tá louco? Tipo assim, é um nível de... É aí que tá, é um nível de comprometimento com a sua arte, com a sua dor, né? Porque o artista tem a sua dor. Então, você tem o Michael Kiske é a mesma coisa. Você acha que foi trazer o cara de lá, da Alemanha, um cara que mega arredio, difícil tirar ele da casa dele. Meu, James Labrie não tinha nunca feito participações, nunca, com ninguém. O cara fez acho que uma ou duas. Agora, show de vir, assim, tocar, nunca tinha feito. Portnoy, maior turnê da carreira dele, foi com a gente, com a Noturno aqui no Brasil, né, tô dizendo. Maior turnê pelo Brasil. O Russell Allen é um cara que, tudo bem, até aí ele é um cara que é até mais aberto a participações e tal, mas naquela época não era. Foi uma das primeiras. André Matos, um cara que fez a participação comigo no meu primeiro disco lá e tal, que também naquela época não era aberto a participações, assim. Depois ele acabou fazendo mais participações, mas ali tinha sido uma das primeiras. Então, tipo assim, existe uma verdade, cara, que às vezes os artistas ali estão enxergando e o povo precisa enxergar sabe, e prospectar isso com a banda do coração e falar, pô, isso aqui é meu, cara, isso aqui é da minha gente, é da minha raça, eu vou levar isso pra frente, eu vou ajudar. A gente tem um grande fã-clube que eu adoro, o Nocturnal Street Team, um beijo, inclusive, para todos eles, uma galera que nos leva nas costas, assim, sabe, nos carrega, e tenho muito orgulho dessa verdadeiro batalhão de pessoas que nós temos e tal. Mas eu acho que o metaleiro em geral precisa se unir mais. Eu tive esse papo hoje com a Lírio no meu programa do Bom Dia com a Filosofia. A gente falou bastante isso, e com o próprio Labrie também. Que isso acontece mais fora, né? Eles você já é consolidado lá na América, na Europa e tal. Por exemplo, quando a gente foi tocar com o Xamã lá na Europa e a gente tocou com uma orquestra, a gente foi a última banda no dia que tinha Nightwish, Europe, Stratovarius, Rage, constelação de bandas. Naquele dia nós fomos a última banda a tocar. Num evento para 30 mil pessoas, com uma orquestra. A gente fez questão de filmar até o fundo, até a última música nossa, ninguém arredou o pé. Tipo, isso é uma cultura. Sim. Se aqui no Brasil, não conheço. Esvaziar o cara, né? Tipo, então assim, tem que ter um pouco mais de emoção, espírito de aventura, conhecer coisas novas, deixar se entreter, deixar se apaixonar por outras coisas, né? Sim. Então, aproveitar a experiência, né? Aproveitar a experiência da música como um todo, né? Aproveitar essa Exatamente. entrega. Exatamente. Cara, obrigada. Você é muito foda. Quero falar várias vezes com você. Você não some, por favor. A gente tem muitas coisas ainda. Tô aqui. Mas por hoje é isso. Gente, ó, vai lá na Kiss FM, que tem lá o programa dele. A entrevista de hoje já tá lá também. A que você fez hoje cedo tá lá. Confira aí todas as redes sociais. Eu vou deixar tudo linkado aqui para você que não conhece, conhecer o trabalho. Obrigado demais pelo papo, estou muito feliz. Obrigado você. Aí. Vou. A gente, passando essa loucura toda, antigamente a gente estava falando, alguns meses atrás, quando passar essa loucura toda, mas a verdade é que ninguém achava que fosse passar, né? Sim. Mas parece que agora com a chegada das vacinas aí, parece que finalmente vai ter estamos vendo a luz lá no fim do túnel, né? Sim. E pelo bem, né? Porque luz no fim do túnel, a galera já, não, essa é o caminho certo, né? Da luz pelo lado certo. E aí, com certeza, eu vou dar um pulo em Jundiaí. Eu vou cobrar de você. Adorei o programa, você é muito inteligente. A gente precisa de mais apresentadoras que nem você. Tamo junto, obrigada. Dona Maria Odete no programa também, porque essa também vou cobrar. Você vai dar risada, hein? Que a velha é doida. Um beijo para você, obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Um beijo.